Boa noite, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje nós vamos dar início à nossa série de lives, vamos dizer assim, né? Falando sobre mulheres influentes. Por que esse tema? Porque nós sabemos que a mulher, nós estamos no mês da mulher, e a mulher ela tem um papel principal de exercer influência. Então, nós estamos trazendo nessas 3 sequências de live, 3 mulheres que são mulheres de influência, que têm respaldo para estar aqui nos direcionando, trazendo uma palavra para abençoar a nossa vida. E eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado para a glória de Deus. Amém? Eu convido vocês que estão entrando aqui, compartilhar, enviar aí esse aviãozinho que está aí do lado aí da sua telinha do celular, para os seus contatos, para os seus amigos, convide as mulheres da sua igreja. Eu vou estar enviando aqui também, viu? Vou estar enviando aqui, ó. Vamos lá, para todo mundo. E vamos compartilhar. Eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Hoje a nossa convidada é uma convidada muito especial. É uma pessoa assim que eu acompanho já tem um bom tempo. Uma pessoa muito querida, tenho um carinho muito grande, apesar de não conhecê-la pessoalmente. Mas eu tenho certeza que vocês também vão gostar muito de conhecer. E ela tem muito de Deus para nos abençoar. Que é a nossa Bispa Tina Ramos. E ela tem várias canções de composições dela, que ela já trabalhou aí, né, nas rádios do Brasil, enfim. Ela é conhecida, né? As canções dela é conhecida. Tenho certeza que vocês também conhecem algumas dessas canções. E vai ser bênção para a nossa vida. Amém? Então, quem tá chegando, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver. A irmã Nívia, a irmã Mara, sejam bem-vindas. Meninas, vocês que estão entrando, vão compartilhando essa live. E eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas. Amém? Enquanto a bispa não entra, a bispa Tina não entra, gente, eu gostaria de ler com vocês, vou até abrir a Bíblia, que eu gosto de ler a Bíblia, pegar a Bíblia, a gente folhear, né, nada muito, a gente às vezes faz umas anotações, mas eu gosto de pegar a Bíblia, a gente explanar e deixar o Espírito Santo de Deus ir fluindo, pra gente poder falar acerca da palavra, né, não gosto de nada mecânico, quem me conhece sabe. Então, eu gostaria de ler aqui em Provérbios, no capítulo 13, versículo 20, que diz assim: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Essa palavra aqui, ela nos dá uma direção acerca de sermos sábios no nosso modo de agir, no nosso modo de falar. E aqui fala que aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Então, a gente vê o poder da influência inserido no contexto em que nós vivemos. Muitas pessoas às vezes falam assim, eu não vou me contaminar porque eu sou uma pessoa que eu não vou me deixar levar. Mas, querendo ou não, por convivência, direto ou indiretamente, as pessoas que a gente toma como pessoas do nosso convívio, a gente acaba se influenciando, querendo ou não, no modo de falar, no modo de pensar. Então, a importância da gente se unir a pessoas que têm ali o Senhor como o seu guia mesmo de vida, de você poder pedir instrução, de você se orientar, de você buscar conselhos, porque pessoas que buscam ao Senhor são pessoas que têm direções, são pessoas que sabem aconselhar. Então, a nossa live de hoje vai falar a respeito disso, só que focado na questão, como eu disse para vocês, da mulher. Então, a influência, a gente sabe que essa palavra, ela tem origem no latim, né, de influere. Então, in é um prefixo no latim que significa dentro. E fluere de fluir, então, ou seja, algo natural. Por isso que a palavra também nos orienta que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, ou seja, a influência, ela é algo que flui naturalmente. Por mais que nós falamos, eu não me deixo influenciar, a gente acaba sendo influenciado.
tanto na nossa maneira de pensar, quanto na nossa maneira de agir, quanto na nossa maneira de se portar em determinadas situações, né? Então, ou seja, uma mulher de influência, ela é uma mulher que ela tem atuação, ela tem conduta, ela é uma mulher que ela é um exemplo, uma referência para outras pessoas. E o foco da nossa live de hoje é falar sobre a influência da mulher dentro do ministério. Mas só que alguém às vezes vai falar assim, ah, mas eu não exerço nada dentro do ministério, eu não sou cantora, eu não sou pastora, eu não sou ninguém. Mas nós estamos falando do ministério do corpo de Cristo, que é a verdadeira igreja. E para isso eu já vou chamar a nossa convidada, que já está aqui, a Bispa Tina Ramos. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Deus abençoe, a Josimara, Deus abençoe. Já enviei o convite para a Bispa, vamos aguardar ela entrar. Vocês estão ouvindo certinho, gente? A imagem tá boa para vocês? Paz do Senhor, Bispa! Que prazer! Paz, meu amor. Que alegria! Paz, minha querida. Prazer todo meu estar aqui com você. Cheguei de viagem, estou aqui na casa do meu irmão, mas me preparei para nós estarmos juntas e com um tema maravilhoso como esse, né? De a mulher que influencia, né? É maravilhoso. Amém. Desde já quero dar um beijo grande para todas as pessoas que te assistem, para todos que vão estar conosco e que nós possamos desfrutar desse momento glorioso aqui, juntamente com o nosso Senhor. Amém, glória a Deus. Gostaria de agradecer a senhora por ter aceito o convite, né? Assim, quando eu comecei a orar, que Deus colocou o propósito no meu coração, me veio a senhora à mente. Eu falei, será que, né? Não é muito ousadia, porque eu sei que a senhora tem uma vida corrida, né? Dirige igreja também, né? A família. A gente fica nessas correrias, né? Mas eu estou muito feliz porque eu tenho acompanhado a senhora, as lives que a senhora faz. A senhora tem muito de Deus, né? E eu vou deixar a senhora à vontade para a senhora estar ministrando aqui para a gente, falando sobre a mulher que influencia dentro do ministério, como nós estávamos falando aqui, que é o corpo de Cristo. Porque às vezes algumas mulheres, bispo, falam assim, eu não tenho chamado, eu não tenho vocação, e se acomodam. E, na verdade, o corpo de Cristo, a gente tem que entender que ele é feito de vários componentes, de vários membros, de várias células, né? Às vezes a gente pode não ser um braço, mas às vezes, eu até uso o exemplo. Quando nós fazemos um corte no braço, existe uma composição dentro da nossa célula chamada fibrina, que é ela que faz a cicatrização para que esse sangue venha a ser estancado. Então, às vezes, a gente se acha inútil. Uma fibrina, ninguém ouve falar. O que é uma fibrina? Verdade. Mas, às vezes, é uma célula, é um componente bem minúsculo, mas que tem a sua função dentro do corpo. Então, eu gostaria de deixar a senhora à vontade. A gente está aqui para receber de Deus e eu creio que Deus vai falar poderosamente conosco nessa noite. Amém. Amém, louvado seja Deus. Desde já agradeço o carinho, agradeço demais por esse convite, porque realmente eu sou uma mulher que me dedico à obra de Deus e sei da importância de uma mulher na obra de Deus. E muitas das vezes nós somos mal interpretadas, muitas das vezes mal compreendidas, perseguidas. Eu posso dar testemunho aqui hoje para você das lutas que eu enfrentei desde o início do meu chamado. Vou fazer quase 33 anos de conversão, mas digo que me converto todos os dias. Eu costumo dizer que a mulher, ela precisa entender que a nossa conversão é diária. Não é o tempo que segura a nossa fé. É a nossa fé que nos faz permanecer o tempo que for necessário na posição, independente do que aconteça. Não é? Então, para mim, como mãe, como vó, como esposa, né, como levita, agora abraçar há 17 anos também o ministério de bispa de uma igreja, presidente em Salvador, não foi fácil e não é fácil. O que faz para mim fluir com mais tranquilidade é a parceria do meu esposo, que é também um bispo da igreja, e que é um homem que valoriza o chamado de Deus na minha vida. É um homem que me acompanha, me ajuda em tudo que faço. Cuida da obra de Deus juntamente comigo, com todo o empenho que você possa imaginar. Então, o princípio de tudo é a mulher entender que quando ela tem um chamado na vida dela, quando ela recebe esse chamado de Deus, ela foi chamada para influenciar outras a fazer aquilo que Deus está falando com ela.
Eu tô atualmente cuidando de muitas mulheres em Salvador, né? Eu tenho um grupo chamado Mulheres Imbatíveis, que lutamos em prol de outras mulheres. Como você acabou de falar, existem mulheres que acham que não tem capacidade de pregar, não tem capacidade de adorar a Deus, não tem capacidade de dançar. Lá no Ministério Adoradores de Cristo, em Salvador, nós temos pessoas de 62 anos que ainda adoram o Senhor com sua dança. Olha que bem. Que louva ao Senhor com muita alegria. A gente sente o fluir de Deus. Então, a mulher ela precisa entender que os caprichos, vamos dizer assim, ou então a perseguição, porque eu estou procurando palavras para não falar o que eu passo. Porque muitas das vezes, Laís, você é convidada como mulher para pregar em igrejas, e quando chega lá, eu já ouvi. No meu altar, a senhora não sobe, porque aqui só sobe homem. A senhora prega aí embaixo. Quer dizer, pelo fato de você ser mulher. Mas o que eu faço num momento como esse? Eu não importo se eu vou pregar em cima do altar, embaixo do altar, na minha cadeira, se for necessário. Não importa. O que Deus me leva a fazer naquele lugar vai influenciar outras mulheres a se tornar fortes, não competitivas com o homem. Não é isso. Deus não nos chamou para competir com os homens. Deus nos chamou para influenciar outras mulheres. E é esse o segredo da mulher entender a capacidade que ela tem de levantar o caído. Então, ela tanto pode levantar uma mulher, ela pode levantar também um homem. Mas a dificuldade que o homem tem é muito grande de entender que Deus capacitou a mulher para isso. E quando a gente abre a Bíblia e vê que Deus chamou a mulher para ser auxiliadora de um homem, gente, é algo muito forte. Porque eu vou dar um exemplo assim bem simples, mas que de muita clareza na explicação. Existe um mestre de obra. Ele tem que ter um assessor com ele, uma pessoa para assessorar ele enquanto ele está fazendo a obra. Ele tem a ideia da obra, ele tem toda a arquitetura da obra na mente, mas ele precisa de alguém para auxiliá-lo. E é aquele auxiliador que fica ali é que dá toda a sustentabilidade a ele de manter a obra em paz e construir tranquilamente aquilo que é necessário. Porque sozinho ele não seria capaz de fazer. Então, é mais ou menos isso que Deus quer dizer. Eu chamei a mulher para ser auxiliadora do homem, para em todo o tempo ela estar ali auxiliando a ele naquilo que for preciso. Então, eu vou iniciar falando a respeito de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que diz: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E quando a gente vê isso, a gente não está vendo que Deus faz nenhuma acepção entre um homem e uma mulher. Aquele que estiver disposto a fazer a vontade de Deus e a influenciar alguém, Deus vai usar e vai capacitar. Deus, ele pega um vaso rachado e conserta. Deus, ele pega a mim e a você do jeito que estivermos e diz assim: ei, você quer fazer a obra comigo? Então levanta e anda. Bora, marcha. O que Deus quer é que você tenha disponibilidade. A mulher só vai influenciar a outra se ela tiver disponibilidade para isso. Se ela tiver voluntariedade para isso. Mas o que tem acontecido no tempo de hoje, Laís? Muitas pessoas estão acomodadas. Muitas pessoas chegam na igreja e querem ficar no banco. Eu ouço no meu ministério: eu quero estar aqui, mas eu não quero compromisso de cúpula. Analisa comigo. Quem não quer compromisso de ser uma pessoa da cúpula, ele acha que ele vai ter um compromisso lá no céu, quando chegar lá em cima. O nosso compromisso começa agora, daquele momento que você levanta a mão e eu quero Jesus na minha vida. Eu quero que Jesus entre, faça morada, Senhor, me use, me capacite naquilo que o Senhor deseja. Eu nunca me imaginei na vida sendo pastora. Nunca me imaginei tomar conta de um ministério, cuidar de vidas. Nunca na vida imaginei isso. Então eu nasci cantora secular. Eu nasci cantando no mundo. E aí chega uma hora que Deus, ele me pega de jeito. E eu digo a você, eu não fui evangelizada por pessoas. Eu sonhei com Jesus e foi no sonho que ele me evangelizou. Ele disse: eu sou o teu Senhor e te escolhi para que vai louves em meu nome. Eu não sabia nem o que significava isso, Laís. Eu não sabia o que significava louve. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Acordei desesperada, gritando: eu sonhei com Jesus, sonhei com Jesus. Meu esposo falou: tá ficando maluca? Você não é crente? Falei: mas eu sonhei com Jesus. E o mais interessante, um ano depois desse sonho, um ano depois de ter sonhado isso, o que acontece com a minha vida? A minha vida muda, dá uma guinada. Eu vou para São Paulo visitar uma pessoa, chego em São Paulo, a pessoa me leva numa igreja, sento na última cadeira porque eu não entendia nada, então eu queria estar no fundo só observando. E aquele homem que estava no altar me grita: ei, estou eu aqui para
falar de ti, aponta para mim. Eu olhei para trás pensando que era outra pessoa, e ele estava falando comigo. Eu baixei minha cabeça para ouvir, ele falou a minha vida. Falou coisas pessoais, particulares, muito profundas, e me chamou lá para frente. Eu fiquei relutando ir lá na frente, ele veio me buscar, me trouxe lá na frente e disse: lembras quando eu te disse em sonho que eu sou o teu Deus e te escolhi para que vai louves em meu nome? Aí eu caí no chão e nunca mais eu saí desta presença. Ali eu entendi que eu tinha um chamado na minha vida e que eu precisava abraçar esse chamado para cumprir a vontade de Deus. Porque uma coisa importante a gente falar, Laís, é que o nosso chamado não é nada extraordinário ao ponto de nos tornarmos diferentes dos outros, não. O chamado tem a ver com a vontade soberana de Deus sobre nossas vidas. É o que Ele quer, é o que Ele sonhou e é o que Ele deseja que eu faça. Então, quando eu entendo isso, eu não vivo mais eu. Eu vivo o que Ele quer, faço o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quiser e da maneira que Ele quiser que eu faça. Então, quando você entende isso, fica mais leve de você fazer. Agora, quando você fica impondo para Deus, não, hoje não, mas dessa forma não, Senhor. Não é dessa forma. Para você influenciar alguém, você já tem que estar influenciada por Deus. Senão, não tem como você influenciar. Né? Ele te influencia, ele te conduz, ele te leva. E quando você deixa ele te levar, as coisas vão fluir como ele quer. A questão é que muitas pessoas, Laís, têm levado o evangelho de Cristo de uma forma completamente oposta ao que eu enxergo. Eu vejo o evangelho de Cristo na minha vida. Na minha vida eu só posso falar de mim, né? Dessa forma. Eu não faço mais a minha vontade. Mas a vontade de Deus tem que ser soberana na minha vida. Né? Eu não sou ninguém em cima do altar se Ele não estiver comigo. Eu não posso pregar a palavra se o vaso não tiver sendo preenchido pelo conteúdo que é de Deus. Entende? Muitas pessoas têm se colocado no altar como o todo-poderoso, a toda-poderosa. Não, nós não somos todo-poderosos. Nós não somos Mulher Maravilha. Nós sofremos, nós sentimos, nós passamos por dificuldades, nós passamos por apertos em nossas vidas, com perseguições, com lutas, com tempestades. Mas o Senhor dos Exércitos está no barco. A certeza que nós temos é essa. Ele está no barco. Vocês não têm noção a luta que eu enfrento pessoal. A minha família, minhas filhas moram em São Paulo. Muitas das vezes, quando eu estou aqui atacando Satanás, destronando o reino dele, elas são atacadas lá. E ela me liga: mãe, ore por mim. Mãe, eu já sei o que é. Eu falo: calma, vai tudo bem com você. Então, quando você entende que Deus ele tem o controle total e absoluto, você passa a entender que na igreja as mulheres também exercem um papel fundamental. A mulher exerce um papel fundamental, pois muitas mulheres são ministradas extraordinariamente na Sagrada Comunhão com Deus, levando Jesus Cristo para aquelas pessoas que não podem ir à igreja. Ela vai à pessoa, ela busca a pessoa, ela vai no luau, ela vai num culto de oração na casa da irmã, elas vão no hospital. Isso é o que eu faço. Na penitenciária, isso é o que eu faço. Ah, bicho, mas eu não sei se eu tenho esse chamado. Eu acho que o chamado, ele começa a exercer força na sua vida quando você entende que não é você quem decide, é Deus. Quantas vezes, Laís, eu vou te perguntar isso, de verdade, conduzida pelo Espírito. Quantas vezes você teve que se arrumar para fazer uma live, mas sem força nenhuma para fazê-la? Quantas vezes você teve que sentar com um monte de problema? E muitas das vezes o seu problema foi pregado por você mesma aí para levantar a outros e você saiu renovada. Porque é assim que Deus trabalha. Deus não vai esperar que esteja tudo bem conosco para Ele nos usar, não. Nós vamos passar pela prova, andando pela prova, dando glória a Deus, glorificando, exaltando a Ele, levantando outros e sendo levantadas. Mas para que isso aconteça, como deve ser mesmo o comportamento de uma mulher na igreja? Eu estudei, eu rebusquei algumas coisas para entender por que muitas mulheres não querem exercer aquilo que é chamado porque corre, porque tem medo, eu não sei. Mas a mulher cristã deve distinguir-se das não cristãs. O princípio é você entender que a partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, você não é mais a mesma pessoa. Você exerce uma função diferenciada. Porque ninguém vinha me dizer, Laís, que Jesus me chamou, me trouxe para
a tenda dele para conversar. Eu vou falar uma coisa para você, vou falar claro. A primeira experiência que eu tive com Deus depois do sonho. Eu tive um sonho, um outro sonho, que uma grande bola descia do céu. A bola parecia aquela bola de sabão, agora muito grande, gelatinosa. E ela vinha do céu e me tomava. Ela tomava meu corpo na terra. Então, quando ela tomava o meu corpo na terra, eu entendia que aquela bola me tirava da zona visível das pessoas. No sonho, eu entendi isso. E aí eu comecei a tocar para saber o que era feito de quê. E eu sentia como se fosse algo gelatinoso. E eu me vi dentro daquela bola. Ora, como aquela bola veio do céu, eu pensei, essa bola vai subir. Aí eu disse assim dentro da bola, na minha inexperiência, no início da minha conversão, eu não quero morrer agora, o que vai acontecer? No sonho. E eu escutei uma voz poderosa atrás de mim. Tina, eu vim falar com você. Eu quero te dizer, a partir de hoje, como você vai andar, como você vai falar, como você vai ser conduzida, como você vai viver. Eu parei aqui, eu disse amém. Mas até aquele momento, eu não entendia quem estava ali. E ali ele começou a me dar, de verdade, direcionamento, que a partir daquele momento eu não podia vestir mais short, porque eu era do mundo. Eu não podia vestir mais short curto, eu não podia vestir certas saias, certas... Dessa forma, Deus falou comigo. Ah, bispo, isso é religiosidade. Não é não, porque eu não sou uma pessoa religiosa. Deus falou comigo. E eu baixei minha cabeça e ele começou a falar. Quero eu que pare de andar assim, de falar assim, de fazer assim, e eu calado. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Se fizeres da forma que eu te digo, eu te exaltarei na terra. E farei de ti uma grande mulher de Deus. Eu comecei a chorar dentro daquela bola e eu falei, quem está comigo aqui? Uma experiência que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Eu disse, quem está falando comigo aqui? Eu ouvi, não conhece a voz do teu Deus? Eu tremia dos pés à cabeça. Eu disse, então deixa eu te ver. Comecei a chorar. Ele disse, não, ninguém pode me ver. Mas se quiseres olhar por cima do seu ombro, olha. Quando eu cheguei meu pescoço aqui, dessa forma, era como se reluzisse atrás de mim. Eu não consegui virar o pescoço. Quando eu cheguei aqui, era como se reluzisse aqui o sol do meio-dia, dentro daquela bola. E eu acordei assustada, eu acordei chorando muito. E de lá para cá, Laís, eu tenho vivido experiências inexplicáveis. Inexplicáveis na minha vida. Porque quando Deus dá uma missão para uma mulher, ela precisa entender que Deus vê nesta mulher a capacidade de desbaratar, de ir adiante, de não recuar, de ter uma fé sobrenatural. E todas nós somos capazes disso. Mas todas nós somos capazes se estivermos disponíveis a fazer o que Ele quer. Porque no início, quando eu coloquei aqui Gênesis capítulo 1, versículo 27, ficou claro, Deus criou o homem e a imagem, mas criou também, Deus criou o homem e a mulher, e Ele os criou. Ele não está dizendo aqui que Ele criou o homem para fazer isso, a mulher para fazer aquilo. Ele os criou. E se Ele os criou e estiver debaixo da direção dEle, nós vamos ter comportamento adequado ao que Ele deseja. Nós vamos falar como Ele quer, agir como Ele quer, atuar como Ele quer, sem querer aparecer mais do que Deus, porque Deus é Deus. Ele é o condutor. Ele é aquele que conduz, Ele é aquele que dirige. Então, de que forma a mulher vai influenciar? Fazendo a vontade de Deus. Sendo obediente à voz do seu Senhor. Então, quando uma mulher se posiciona para fazer aquilo que Deus manda, uma mulher ela tem um papel fundamental e muito particular na história da missão da igreja. Seja mães, seja religiosas, todas têm um papel fundamental na construção da casa de Deus. Eu penso que verdadeiramente esta é uma ótima notícia, que é a nossa fé. A nossa fé ela tem sido transformada a cada dia, avivada a cada dia. Eu quero deixar claro aqui que fé avivada não é uma fé de movimento, é uma fé de construção, é uma fé de aprendizado, né? É uma fé de crescimento. Porque muitas das vezes quando a gente fala de avivamento, a primeira coisa que vem na mente é movimento. Movimento. Não. O movimento, o Espírito Santo, ele atua. Na hora que ele age, ele realmente movimenta. Mas não é desse movimento que eu estou falando. Eu estou falando de um movimento de fé crescente que está acontecendo no Brasil. Principalmente nos lares de todo o Brasil e na vida das mulheres que se dispõem, que têm verdadeiramente se entregado à obra de Deus. Deus criou o homem e a mulher juntos, feita a sua imagem. O que a Bíblia diz sobre o papel das mulheres na sociedade?
A Bíblia oferece uma perspectiva classificada sobre o papel das mulheres na sociedade e na igreja. Eu observo, amados, que hoje muitas mulheres têm se posicionado. E eu digo mais, eu sempre insisto, eu sou contra completamente o posicionamento da mulher na competição com o homem. Essa frase, empoderamento, eu não sei por que o mundo leva essa palavra empoderamento para uma parte de competição e crescimento maior do que os homens. Não é nada disso. Para mim, uma mulher empoderada é uma mulher que realmente trabalha para ajudar seu marido. É uma mulher que luta para o crescimento familiar. É uma mulher que ora, é uma mulher que busca. Essa não é uma mulher empoderada que não desiste da sua batalha, que não desiste de vencer a guerra, que não deixa cair, sabe, a tristeza no marasmo na sua casa. Não, ela levanta um por um. Bora, Deus está conosco, nós vamos vencer. Essa é uma mulher empoderada. Porque essa mulher empoderada, ela é dirigida pela presença do Todo-Poderoso. Esse empoderamento que o mundo fala não existe para nós cristãos. Não existe em nossa cabeça, não existe em nosso meio. E muitos homens não entendem isso. Por isso, muitas das vezes, mulheres fortes levam até os homens a se assustarem. Porque uma mulher forte, ela não recua. Uma mulher forte, ela não retrocede naquilo que Deus determina que ela faça. Então, quando você tem esse, vamos dizer assim, essa força e esse direcionamento dado por Deus para influenciar a outros, eu, pelo menos, eu creio que você é muito parecida comigo, que eu tenho visto suas lives, nós temos essa força de levar a palavra, de levar o conhecimento, de levar Jesus às pessoas, porque nós acreditamos nisso. Nós falamos do que acreditamos, falamos do que vivemos, né? Não é merchan, nós não estamos falando merchan. Nós não estamos aqui para fazer um comercial de alguém, de um personagem. Não, nós estamos falando de alguém que é vivo, poderoso, único. E o único que pode verdadeiramente fazer-nos entender a nossa força e a nossa capacidade como mulher de levantarmos o nosso casamento, mesmo quando muitas das vezes encontra-se em confusão. Porque, eu vou falar uma coisa, não é porque você e eu pregamos o evangelho que nunca vamos ter problema. Nós teremos problemas, seja em qual área for, financeira, familiar, ministerial, vamos ter. Agora, a diferença de uma mulher que influencia, de uma mulher que tem essa força dela, é que uma mulher que tem Deus em sua vida e influencia as pessoas a terem uma fé sobrenatural, ela, em meio às lutas no casamento, ela ainda é a parceira do marido. Em meio às confusões, às lutas que o inimigo tenta trazer, ela continua sendo a parceira. Eu costumo dizer na igreja, o povo até dá risada. Mesmo discutindo por qualquer problema com meu esposo, eu não deixo de chamar ele de amor. Amor, você quer que eu faça o seu suco agora? O povo começa a rir. Bispo, como é que a senhora consegue, no meio de uma discussão, chamar seu esposo de amor? Porque ele é o amor da minha vida. Não é porque a gente está discutindo por uma coisa de divergência de pensamentos que ele vai deixar de ser o amor. Então, quando Jesus ele habita em nós temos a capacidade de influenciar, assim, aquela mulher entender que não vai ser uma discussão boba que vai quebrar todo o sentimento, todo o amor que ela tem pelo seu esposo. Toda a construção que foi feita pela sua família. Não, ela tem que separar as coisas. Ela precisa entender que a posição dela é a construção do futuro das suas filhas, dos seus filhos. A posição dela vai fazer com que os seus filhos cresçam mais fortes, maduros na fé, e é uma coisa importantíssima de dizer. Outro dia eu perguntei assim à minha filha, as minhas duas filhas, Mitty, a minha filha é a cantora Mitty Ramos, eu falei, se um dia sua mãe não estiver mais na terra, de que maneira eu te influenciei? Eu até lembrei disso agora por causa do tema. De que maneira eu influenciei você? O que é que você vai lembrar de mim? Ela disse, mãe, uma coisa que eu nunca vou poder esquecer, que eu nunca vou retroceder na fé, porque enquanto vida eu tive, eu vi a senhora lutar pela palavra de Deus, e a senhora nunca desistir da sua fé. E isso me prende, sabe, a Jesus de uma forma, a minha fé aumenta de uma maneira que eu não consigo, de maneira nenhuma, mesmo na luta, desistir do Senhor. Então, para mim, isso é importante. Eu perguntei para a caçula, de que maneira você me vê? Ela é impossível não lembrar da senhora de madrugada com a Bíblia na mão, procurando um canto para orar. Então, são maneiras que você tem que influenciar a sua casa a entender que você não prega aquilo no altar, da boca para fora, você vive aquilo. E a melhor maneira de influenciar é fazer, não é mandar. É fazer, é ser. Não é verdade? Enquanto você for parceira do seu esposo, parceira dos seus filhos, você exerce uma liderança saudável. Você exerce uma liderança capaz
capaz de vencer qualquer adversidade, qualquer luta na sua vida. Enquanto mulher, embora a Bíblia muitas das vezes mencione líderes religiosos masculinos, há exemplo de mulheres em papéis de liderança espiritual, um exemplo notável de Débora. O exemplo de Débora, para mim, é inimaginável. Uma mulher que era juiz em Israel e que um comandante disse para ela, se você não for comigo, eu não vou. Isso me chama muita atenção. Ué, mas naquela época a mulher era uma pessoa desvalorizada? Sim. Naquela época a mulher era metida de lado? Sim. Mas Débora fez a diferença. Débora influenciou a muitas pessoas. E aquela influência chegou num comandante, ao ponto de dizer, se você não for na frente do exército, eu não vou. Porque ele cria no Deus que ela servia. Então, quando você tem esse poder de influenciar com a sua fé, você se posiciona a tal ponto que um comandante diz assim, olha, nenhum exército é maior do que o Deus que está com ela. Era isso que ele queria dizer. Então, imagina você na sua casa. Não vai ter problema que seus filhos não vão ter a esperança que a sua oração faça mudar tudo. Não vai ter situação vivida na sua casa que a sua oração não mude. Porque você crê num Deus que pode tudo e todas as coisas. E nada dessa vida faz você mudar esse posicionamento. Então, como é que você pode influenciar ao seu vizinho do lado direito, do lado esquerdo, quem está no seu trabalho? Como é que você pode influenciar as pessoas da igreja? Fazendo. Não adianta você ficar com a Bíblia debaixo do braço. Papai, bora para a igreja. A pessoa chega na igreja, você não está fazendo nada. A pessoa senta na igreja, você fica sentadinha no banco e não faz nada. O seu exemplo que vai influenciar ao outro a querer estar mais uma vez naquela igreja. A querer estar ao seu lado, a querer estar com você. Então, se você se posiciona, tenha certeza que Deus vai te influenciar a influenciar outros cada vez mais. Isso aí eu não tenho dúvida. Então, quando nós tomamos essa decisão, eu aceitei, vamos dizer assim, o chamado de Deus, há 33 anos atrás, em ser pastora de um ministério. Foi uma coisa assim, totalmente diferente na minha vida, porque Deus ele deu o nome do ministério para mim e para meu esposo em lugares diferentes. O mesmo nome que falou com meu esposo, falou comigo. Igreja Adoradora de Cristo, Ministério Celebrado. Esse ministério é um ministério que tem trazido o amor de Cristo e a palavra do Senhor a muitas mulheres em Salvador, Bahia. Salvador é uma cidade mística, uma cidade difícil de evangelizar, muito difícil, mas não impossível. Porque se você tem posicionamento e fé verdadeira em Cristo Jesus, não vai haver argumento nem coisa alguma que possa impedir você de continuar evangelizando. Para você ter uma noção, só no bairro que eu moro, o bairro ao qual a igreja existe, na rua da igreja, tem 4, vamos dizer assim, ambientes que é contrário à nossa fé, né? 4. 2 de um lado, 2 do outro. Isso me incomoda, bispo? De maneira nenhuma. Eu trato as pessoas com o mesmo amor que eu trato a cada um que entra na igreja. Porque são almas, são pessoas. E o que eu acho mais lindo, eu tenho o carinho dessas pessoas e o amor dessas pessoas pelo respeito que eu também tenho por eles. Então, o começo de você influenciar ao outro é você respeitar as escolhas também dos outros. Quando você respeita a escolha de cada um, você não deixa de continuar adorando a Deus, você não deixa de continuar falando do amor de Cristo, mas sem se envolver com as escolhas pessoais. Né? Eu tenho uma pessoa em Salvador que me chama de minha menina, e é a coisa mais linda, eu acho que ela não sabe nem meu nome. Ela me chama de minha menina. E para as demais pessoas, ela é uma mãe de santo do bairro. E ela me parou no meio da rua e disse, minha menina, posso te pedir uma coisa? Eu disse, pode. Quando você tiver um tempinho, você ora pelo meu pé? Porque eu já fui em vários médicos. Ela falou assim pra mim, e eu fiquei parada. Eu falei, eu tava no meio da rua. Eu falei, a senhora já foi nos médicos? Já eu fui em vários médicos, esse pé não desmancha. Esse pé não para de doer. Eu me ajoelhei na rua e orei pelos pés dela. Orei pelas pernas dela. E aí, quando foi 3 dias depois, eu vou entrando na minha casa, ela aparece. Ela, minha menina, vem cá. Aí me deu aquele abraço apertado e disse, olha, seu Deus é poderoso. O seu Deus me curou. Então, daí ela decidir a servir esse Deus, é uma escolha dela. Mas isso não me impede de influenciá-la a entender que o Deus que eu sirvo é um Deus vivo.
É um Deus de poder, é um médico dos médicos, é aquele que cura, que salva, que liberta. Então, de que maneira eu entro nesse coração? Bispo, mas a senhora não falou para ela servir a Deus, eu não posso. Ela é de maior, vacinada e sabe o que ela quer. Agora, com o que Deus fez com ela, tenho certeza, ela nunca mais vai esquecer do poder que ele tem. Então, é dessa forma que a gente precisa entender que, assim como Débora, que era uma profetisa, julgava Israel, ela, Baraque, que libertava Israel dos cananeus, uma mulher que tinha uma força sobrenatural, mas ela não impunha nada a ninguém. Nós temos que entender isso. Jesus, ele não botou de maneira nenhuma uma faca numa pessoa, você tem que me aceitar. Não, ele me deixou livre para o momento ao qual ele decidiu me chamar. Ele veio em sonho e falou comigo. Então, nós precisamos entender, quer influenciar? Ame, ame, incondicionalmente. Dê o amor que tanto nós pregamos no amor de Cristo. Que muitas das vezes, Laís, o que eu percebo dos testemunhos que chegam até a mim, é que muitas pessoas chegam na igreja e deságuam, que até aquele tempo não tinha se convertido, porque tinha um parente dentro de casa cristão, que só dava testemunho na rua, mas em casa não. Então, o primeiro caminho que você deve tomar a influenciar é a sua casa, é a sua família. A sua família precisa ver em você o amor verdadeiro de Jesus, porque muitos se convertem só na igreja. O amor só fica na igreja, a dedicação só aos estranhos, o cuidado só com os estranhos, mas os da casa. E aí, aconteceu de eu fazer Jesus no meu lar. E nós temos essa campanha na igreja, Jesus no meu lar. Lá vai eu para a casa da pessoa, achando que a pessoa que estava na igreja tinha evangelizado sua família. E aí, quando a pessoa acaba de ouvir uma pregação, recebeu um carinho, um abraço, um beijo, mas por que a senhora é tão diferente? Eu disse, não é que eu seja diferente, é que nós precisamos aprender a ser parecidos com Jesus. Porque enquanto nós não nos tornarmos parecidos com ele, nós nunca vamos influenciar a ninguém a ter o amor que ele tem. Então, é necessário que nós venhamos a aprender todos os dias um com o outro, porque eu não acredito que alguém tenha o poder de dizer, vou levar a cura através do amor de Cristo se ele não for curado. Se ele não for curado, ele não vai curar ninguém. Porque só leva-se a cura através da palavra de Deus, através de Jesus, se você já estiver curado. Então, Jesus primeiro ele cura nós, para através de nós curar a outros. E aqueles que foram curados através da palavra que o Senhor exerceu em você e em mim, aquela pessoa passar a curar outros e assim sucessivamente. Então, essa é a influência que Deus quer. Que ele derrame sobre mim, derrame sobre você, você derrame sobre mim, derrame sobre outro. E cada um de nós seríamos influenciados pelo esse poder glorioso da presença de Deus. Não é verdade? Verdade. Verdade. Isso que a senhora está falando é tão assim notório, né, para a gente ver no dia de hoje, porque às vezes a gente quer ganhar as pessoas, né, de fora e esquece da nossa família. Até Sim. Essa questão que a senhora falou dos filhos é interessante porque as minhas ainda são pequenininhas, né? A minha mais velha tem 9 anos. Mas eu sempre falo pro meu esposo, eu falo assim, eu não quero deixar herança, não quero deixar dinheiro, não quero deixar nada, eu quero deixar um legado. E eu sempre oro, sabe, bispo, assim, Senhor, que elas amem mais o Senhor do que a própria vida delas. Porque eu acho que mais do que a gente ganhar lá fora ou exercer algo lá fora, a gente precisa começar em casa. Sim. Isso explica o que a senhora falou também, a importância dos nossos filhos se manterem firmes, não na igreja instituição, mas na igreja de Cristo, de se movimentar, porque é a partir daquilo que a gente vive. Né? Porque Verdade. É muito fácil. É engraçado, acho que a senhora como mãe também já deve ter ouvido, né? Porque a gente às vezes fala assim, faz o que eu faço, mas faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Verdade. E às vezes as crianças falam assim, mãe, você tá mandando eu fazer, mas você não faz. Então, assim, acho que isso serve de alerta pra gente, né? Porque a gente às vezes quer ter um resultado de algo que a gente não investe. Né? E o que a senhora está trazendo para a gente, falando a respeito, né, da gente estar assim, alinhado com o que Deus quer, é justamente isso, a gente buscar em Deus, porque se a gente não tem, a gente não derrama. Se a gente não se enche, a gente não tem o que oferecer. Né? Às vezes a gente, até para vir fazer uma live, às vezes eu tenho tantos projetos, eu falo, meu Deus, eu queria fazer isso e aquilo, e Deus fala assim, não, você precisa buscar, não é só fazer. Né? Não é só, a gente acha assim, eu quero trabalhar na igreja, e a gente acha que é só o fazer. Na verdade, não, tem que ter um propósito, tem que ter um fundamento. Para que você está fazendo? Qual é a finalidade de você fazer?
Então, é essa questão que a senhora falou de se preparar, de buscar a Deus, né? Eu achei muito lindo esse testemunho que a senhora contou dos sonhos, porque é algo muito profundo mesmo, né? Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente, porque, assim, eu conheci a senhora como cantora, né? Sim. Inclusive, não sei se a senhora pode cantar. Gostaria que a senhora, se pudesse, cantar pra gente depois daquela canção mais conhecida que faz parte da minha adolescência, da minha infância, que é o Espírito Santo. Uma canção linda. E assim, como que é a construção desse chamado, né? Porque às vezes as pessoas, elas querem, assim, começar prontas. Ai, Deus tem um chamado comigo, igual, né, com a senhora. A senhora nem imaginava que ia ser pastora, né? Não. Começou pelo canto, né? Mas, sim, assim, como que se desenvolve para as pessoas entenderem que é um processo? Porque, às vezes, Deus chama, igual a senhora falou a respeito desse chamado, do pastoreio, eu falo para as minhas alunas, né, que a gente tem um grupo de estudo, que em 2007, Bispa, Deus usou uma irmã para falar assim, olha, eu vejo Deus te dando o dom da ciência, do conhecimento da palavra. E eu, assim, na minha ignorância, como a senhora até mesmo disse, a gente sem experiência nenhuma, eu já peguei e falei, nossa, eu vou entender a Bíblia, porque até então eu não tinha esse hábito de ler a Bíblia, sempre tive o hábito de ler, mas não a Bíblia, porque eu não entendia. E daí eu lembro que eu abri a Bíblia em Gênesis 12, que fala sobre a chamada de Abraão. E eu li, eu não entendi nada. Eu falei, fechar a Bíblia, estava dentro do meu quarto, né? Eu falei assim, acho que esse negócio não é de Deus, não, porque eu não entendi nada. Olha só a ignorância, né? Eu recebi uma palavra profética e já achei que ia acontecer no dia seguinte, né? No meu caso, já na mesma hora, eu já queria ver resultado, né? E a gente esquece que existe um processo por detrás. Então, assim, eu gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito dessa questão do que aconteceu com a senhora até chegar ao pastoreio, né, exercer uma função, assim, de ministério mesmo sólido, de influenciar outras pessoas. Não que a senhora não influenciasse pelo canto, né, mas, assim, de direcionamento, né, com mais maturidade, porque eu acredito assim que Deus ele chama pessoas com maturidade espiritual. E isso não tem a ver com idade. Não. Eu sempre falo, o chamado ele é condicional às experiências que a gente passa. E às vezes a gente não sabe lidar com isso também, né, Bispa? Verdade. A gente é provado, a gente, meu Deus, o mundo está acabando, Deus não está me vendo. E, na verdade, isso faz parte da forja do Senhor para nos moldar. Então, assim, eu gostaria que a senhora falasse a respeito disso. Como é que foi essa questão, tipo, de Deus chamar a senhora mesmo? Como que aconteceu? Como que surgiu a questão da igreja, né? Como é que foi esse processo? Olha, realmente foi algo assim surpreendente para mim, porque eu não esperava. Quando eu me converti ao Evangelho de Cristo, eu não queria cantar, porque eu achava que a minha carreira musical, secular, acabava ali e eu ia parar de cantar. Então, na minha mente, eu disse, eu vou entrar na igreja e vou conhecer a Jesus. Comecei a ler a Bíblia, ler Bíblia, mas eu queria conhecer, me aprofundar em conhecê-lo. E aí viajei para São Paulo e conheci uma pessoa que não sabia nada da minha vida, nada. E aí ela olhou para mim assim, uma mulher de oração, mulher de Deus, o nome dela era Sueli. Ela virou para mim e disse, eu não sei porquê, mas eu vejo um CD girando na sua frente. Você canta? Ela nem sabia que eu cantava. Aí eu dei dentro de mim. Cantar não. Eu não quero mais cantar, porque a gente não tem noção. Eu não tinha noção de que eu iria adorar a Deus. Era muito nova na fé, e eu dizia, não, cantar não quero, eu quero conhecer Jesus. Eu quero ler, eu quero conhecer Jesus. E aí eu disse, canto, mas eu cantava, não canto mais. Ela disse, quem disse que você não canta mais? Aí ela já mudou. Ela falou com uma autoridade, ela olhou para mim e falou, agora que você vai começar a cantar, porque agora você vai começar a adorar, porque antes você cantava. Aí eu olhei para ela assim, ela disse, só aguarde, porque o que eu tenho preparado para ti, você não imagina. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça a noite toda, e o tempo foi passando, e aí de repente eu tive um convite de uma gravadora para gravar meu primeiro CD, que foi o CD Minha Oração. Eu aceitei porque a pessoa era minha amiga, conhecia há muitos anos, queria que eu trabalhasse na gravadora, sendo produtora musical, a compositora de todo mundo. Falei, então tá, eu vou ajudar as pessoas, eu vou compor. Mas até aí eu não tinha noção onde ia parar isso. E de repente, com o tempo, acho que já tinha mais de 2 anos já, uma pessoa conhecida no meio, que é o pastor Jabes de Alencar, me conheceu. Ele olhou para mim e disse, você é uma missionária de Jesus. Porque eu subia no altar para louvar, mas Deus tinha sempre uma palavra para dizer para alguém.
E até aí eu não imaginava nunca que eu seria pastora. E ele disse, eu vou lhe consagrar missionária. Olha a confusão. Eu congregava numa igreja, fui louvar na igreja dele, chegou lá, tinha consagração nesse dia, e ele me colocou naquele meio e me consagrou missionária. Falei, meu Deus. Aí voltei e falei com o meu pastor falou, não, é Deus que quer, vai seguindo. E aí, eu continuei fazendo a obra, viajando como cantor, etc. E aí, vou fazer um evento em São Paulo, em outro local. Um pastor chamado pastor Márcio, apóstolo Márcio, disse assim para mim, olha, Deus mandou eu consagrar você a pastora, você e seu esposo. Na época, meu esposo não era cristão, porque meu esposo levou 5 anos para aceitar a minha conversão. Meu esposo era meu empresário no mundo. Eu fazia muitos shows, média de 20 shows no mês. E ele dizia para mim, você vai largar tudo? Você vai abandonar tudo? Ele não entendia. De verdade, ele não entendia o que estava acontecendo. Eu disse, eu vou largar tudo. E não volto mais. Então, olha o mistério. Durante 5 anos, ele lutou para casar comigo. Ele me esperou durante 5 anos para casar comigo. E eu tive que lutar pela vida dele durante 5 anos para tê-lo para Jesus. Nossa. E aí, foi uma coisa extraordinária. Eu estava assim, disposta a me separar por causa da insistência dele em não querer servir a Cristo. E eu dizia para Deus nas minhas orações, eu não vou aguentar isso. Eu não divido o Senhor com ninguém. Eu não divido o Senhor com filho, com marido, com ninguém. Porque desde o início da minha fé eu tinha convicção que Jesus era a minha prioridade. E aí Deus falava comigo, Tina, cala-te, aquietai-vos. No momento que eu quiser que você fale, eu lhe direi. E era difícil para mim. Ele falou em separação 3 vezes. E tudo isso era um trabalhar de Deus. Deus tinha um propósito, eu creio. E dentro desse propósito de Deus aconteceram muitas coisas até chegar onde eu cheguei. E aí meu esposo falou pela separação, e separação pela 2ª vez, depois pela 3ª vez. E aí de madrugada Deus vem falar comigo, porque eu durmo muito tarde. Então era mais ou menos 3h30 para 4 horas da manhã, Deus falou, hoje você vai dizer para ele o que você deseja. E aí Deus começou a me dar uma composição, uma letra. Eu comecei a escrever, botei o violão no colo, comecei a escrever a minha fé. Comecei a escrever, mas eu não conseguia acabar a música. Não conseguia terminar. E Deus falou, vai e mostra para ele. E eu assim pensando, como é que eu vou acordar ele essa hora para mostrar um louvor, meu Deus? Mas olha, Laís, quando Deus ele começa a boa obra, ele é fiel para concluir. Ele já estava lá no quarto com ele. Quando eu entrei, que sentei do lado do meu esposo, ele estava calmo. Ele sentou manso. Eu falei, olha, Deus está me dando um louvor lindo, mas eu não estou conseguindo terminar. Ele ficou uns 2 minutos assim, cabeça baixa. Quando ele levantou, ele começou a falar a letra inteirinha para mim que estava faltando. E eu sabia que não era mais ele. E quando ele acabou de falar aquilo, ele disse, olha, eu fumo há mais de 13 anos. Meu marido fumava muito cigarro. Eu fumo há mais de 13 anos. Se Deus me tirar esse cigarro, eu também quero servi-lo. E no outro dia, Laís, Deus arrancou o desejo dele de fumar, arrancou a vontade de fumar cigarro. Ele chegou com a carteira na mão e falou, joga fora, porque a partir de hoje eu vou servir a Deus. Meu esposo se batizou, olha, e se apaixonou pela obra, se apaixonou por Jesus. Mas até aí, a gente não tinha ideia que seria pastores. E aí esse pastor Márcio de São Paulo disse, Deus tem pressa de te consagrar. Deus tem pressa, porque tem almas que ele vai separar para você e seu esposo. Aí, de repente, quando a gente deu conta, não foi um pastor, não. Foram 7 pastores que nos consagraram. Nossa. E uma bispa. Lá em Salvador. E aí, teve a consagração. Acabou a consagração, eu fiquei assim. Depois da consagração, na noite. O que é que eu vou fazer agora com isso, Jesus? Tudo bem, eu estou consagrada pastora, minha esposa está consagrada pastor. Mas o que é que eu vou fazer com isso nas minhas mãos? Para onde eu vou? Porque de início, tipo assim, eu não tinha a igreja para tomar conta, eu estava no ministério, sabe, deu um dum na minha cabeça. Na mesma noite, eu tive um sonho. Eu abri a porta da minha casa, tem uma varanda na porta, e quando eu chegava na varanda, Laís, o céu se abria. O céu abria de um lado ao outro, e saía de dentro do céu uma grande cachoeira, que vinha em direção à minha casa. E caía na varanda da minha casa. Só que aquela cachoeira fortíssima que vinha do céu não quebrava nada, não invadia a casa, não. Eu olhava para a cachoeira, olhava para o céu e dizia, meu Deus, quanta água caindo, mas não invade. Eu olhava no chão, molhava só assim os meus pés bem lentamente, mas ficava na varanda.
Aí eu escutei aquela voz atrás de mim, no sonho. Eis o lugar ao qual iniciará a sua igreja, na sua casa. E foi ali que começou o Ministério Adoradores de Cristo em Salvador, na varanda da minha casa. Começou na varanda, da varanda foi para a minha sala, da sala tomou a casa e chegou um ponto que não cabia mais de gente. E aí nós alugamos outro ponto, depois não coube, alugamos outro ponto. E Deus foi mostrando que realmente aquele chamado em nossas vidas era muito sério. E ficou muito conhecida a Igreja Adoradores de Cristo no Ministério Celebrar, porque dizia uma família inteira no altar. Minhas duas filhas são pastoras, né? Bem. E aí elas sempre foram nossos braços direitos na obra. Sempre estávamos juntos ali. Ela cuidava dos jovens, a Mitty cuidava do louvor, nós cuidávamos de casais. Então, sempre foi tudo muito assim. Aí vem um bom na minha cabeça. Quando o ministério está acontecendo, as minhas filhas vão para São Paulo. Mitty foi transferida para o trabalho em São Paulo. A Mitty vai para ajudar minha caçula, a Fag junto. Ficou eu e o bispo sozinhos. Na nossa mente, ficamos sozinhos. Poxa, e agora? E agora? Aí Deus fala para mim, agora é a hora de você formar outras mulheres, outras pessoas, para fazer o que elas fazem. E aí nós demos continuidade à obra. Foi fácil? É fácil. Não é, nunca foi. Não é fácil cuidar de vidas. Porque quanto mais você ama, mais você se dedica, mais você sofre. Porque até Jesus, quando desceu à terra, ele sofreu. Porque ele não foi aceito, ele não foi ouvido, mas ele continuou fazendo. Então, o que eu aprendi? A única forma de eu continuar adorando, de eu continuar fazendo, era entender que o problema não estava em mim, no ministério, no meu marido, em Jesus, mas nas pessoas. De não terem a capacidade de entender o seu chamado. Todos nós nascemos com esse chamado, com um propósito de Deus sobre nossas vidas. Nós só precisamos aprender a obedecer. O que as pessoas não entendem é isso. A obediência é a base de todas as coisas. Ah, eu vou aceitar Jesus, não vai ter mais sofrimento. Mentira! Mentira! Às vezes sofremos até muito mais do que sofremos no mundo, mas as pessoas não entendem que quando você está no mundo, você não é o foco do inimigo. O foco do inimigo é quem brilha a luz de Jesus. No mundo você já estava. Agora, quando você passa a ser luz na terra, o sal da terra, o inimigo não fica satisfeito. Porque quando você se levanta forte, você vai fazer outras pessoas fortes. Quando você tem convicção do que você quer, você vai influenciar outras pessoas a terem convicção que você tem. Então o inimigo, ele coloca um foco em você. Laís, eu vou falar uma coisa para você. Aconteceu todo tipo de problema na minha vida depois da minha conversão. O inimigo colocou enfermidade no meu esposo. Ele ficou em cima da cama. Ele sofreu muito, muito. E através das orações, Deus curou meu esposo. Minha filha, com 6 anos, mais velha, teve leucemia. A médica decretou morte para minha filha. E Deus decretou vida. Depois da minha filha, eu tive um aborto espontâneo, que era um filho homem, que era o meu maior sonho da minha vida, era ter um filho homem. Aí perdi o meu bebê e o médico disse, nunca mais será mãe. Mas eu sempre do altar, influenciando as pessoas a acreditarem na fé, do poder da fé, do milagre de Deus, ativando a fé das pessoas. O médico disse, nunca mais vai ter outro filho. E de repente apareceu eu com o barrigão da minha segunda filha, Midi. O médico disse para mim que a minha filha nasceria surda, muda, com algum problema, porque o meu sangue é incompatível do meu esposo. E aí as pessoas dizem, e agora, bispo? E agora nada. A minha filha vai vir perfeita, a minha filha vai ser uma adoradora do Senhor, a minha filha vai nascer porque Deus está no controle. E a minha filha está aí. Hoje é uma 3º sargento da Aeronáutica em São Paulo, faz a obra de Deus, ama o Senhor, sabe? Então, o que é que me faz ter esse mover de fé? É a influência de Jesus na minha vida que me faz influenciar a outros. Ele nunca me deixou na mão. Ele nunca me deixou só. O que eu quero deixar para essas mulheres aqui que estão aqui conosco é isso. Acreditem que as promessas que ele fez na sua vida vão se cumprir. Ah, bispo, mas eu estou esperando há tanto tempo. O tempo é de Deus. Nós não podemos ficar cobrando a Deus o tempo necessário para a coisa acontecer. O importante é entender, é saber, Laís, que o que Deus prometeu já existe nos altos céus. Já foi escrito por Ele. O momento de acontecer cabe a Ele. Enquanto isso, faça a obra. Enquanto isso, caminha. Enquanto isso, marche. Ele disse, Moisés,
mesmo porque meu povo está prostrado com o rosto em terra. Diz ao meu povo que marche. Há momento de orar, mas há momento de marchar, né? Há momento de calar e há momento de falar. Há momento de ouvir a voz de Deus e há momento de falar de Deus para as pessoas. Nós precisamos exercer isso tranquilamente. Então, como eu quero influenciar alguém hoje aqui? Eu quero influenciar a pessoa que está aqui junto conosco nessa live a entender que Deus não é culpado da luta que você está passando, mas Ele vai ser o responsável por você sair desta luta. Ele não é culpado pelo seu sofrimento, mas Ele é o responsável de tirar você desse sofrimento. Então, nós temos que enxergar de forma diferente. Quando você enxerga de forma diferente, tem pessoas que falam assim para mim, bispa, vai lá no meu ministério e fala assim, eu queria tanto louvar como a senhora ali no altar. Eu disse, olha, você não é obrigada a louvar como eu estou louvando. Aí você põe isso na sua cabeça, você não vai lá e fazer o que Deus quer. Faça, aprenda, cresça, busque, que você vai ter a unção necessária para você fazer, mas não fique pensando, se eu pudesse, se eu aprendesse. Quando você coloca esses sis no meio do caminho, você não vai deixar Deus agir na sua vida. Então, nós só vamos influenciar o outro quando nós tomamos a decisão de fazer, de realizar, né? E foi fazendo isso que Deus, Ele foi abrindo portas, Ele foi dando direcionamento. Hoje, eu tenho, assim, um incômodo na minha alma, que minhas filhas falam, mãe, eu sinto que a senhora precisa abrir um ministério em São Paulo. Eu sinto que a senhora precisa vir para São Paulo, abrir um ministério aqui. Só que eu sou nesse tipo, sabe, Laís? Se tiver que ser, Deus vai direcionar. Deus vai fazer. Deus vai levar. Deus vai conduzir. Não faço nada movida por sentimentos. Nada. Sentimento não resolve nada. Sentimento muitas das vezes atrapalha. Sabe? Porque se eu fosse tomar uma decisão dessa, talvez, movida pelo sentimento de querer estar perto das minhas filhas, desse tudo errado. Eu não quero estar em São Paulo para estar perto delas. Eu quero estar em São Paulo para fazer a obra. E com elas ao meu lado. É diferente. Então, muitas das vezes, esta mulher que está aqui nos assistindo, deixa de ir para a igreja, porque meu filho mais velho chegou na hora do culto. Ou meu filho chegou, ele vai ter que ir para o culto comigo, ele vai ter que me esperar em casa. Mas eu vou para o meu culto. Nós precisamos priorizar Deus. A essência é essa, priorizar a Deus. Porque não é todo dia que você vai ter a oportunidade de ouvir Deus falar com você. Não é toda hora que Deus vai descer dos altos céus e te dizer coisas profundas. Tem mais ou menos 5 meses, Laís, que eu tive 2 sonhos. O primeiro sonho, eu caía dentro de uma sala e vi uma mulher estendendo um grande tecido branco. E eu perguntava para ela, que tecido grande é esse? Ela olhava para mim, sorria e dizia, você não está sabendo? Eu estou preparando as vestes do rei. Eu disse, nossa, desse tamanho, era interminável. Aquela mesa e o tamanho daquele tecido. Nisso eu acordei, só sonhei com isso. Aí fiquei o dia todo com aquilo dentro do meu coração. Meu Deus, preparando as vestes do rei, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E fiquei com aquela alegria. Quando foi 2 meses depois desse sonho, eu tive um outro sonho. E agora você vai entender por que eu tenho essa força para influenciar as pessoas. Porque eu acredito naquilo que Deus quer falar conosco. Acredito piamente naquilo que Ele quer nos mostrar. Nós não temos qualquer sonho, Laís. Nós temos sonhos proféticos que precisam ser revelados. Acreditem ou não, quem tem que acreditar somos nós que sonhamos, né? Eu sonhei, o último sonho que eu tive, que eu descia no mesmo lugar que eu desci no sonho anterior, só que essa mulher que estava estendendo o tecido, ela estava me esperando. Ela estava de braço cruzado no lugar me esperando. Aí quando eu olhei para ela, eu reconheci. Eu disse, oi, lembra de mim? Ela disse, lembra, eu estava te esperando. Venha comigo. Me chamou para uma sala, e dentro dessa sala tinha mais 6 mulheres. E aí comigo se formaria 7. Tinha uma escada enorme e uma luz de refletor no chão, de baixo para cima dessa escada. Aí tinha uma mesa do lado, tinha uma coroa de ouro, uma bandeja, tinha um anel muito brilhante, tinha uma sandália de couro, tinha uma estola, vários utensílios em cima de uma mesa. E eu fiquei só observando aquilo, olhando. Aí elas me deram as mãos, oramos, e depois de orarmos, elas vieram a mim e colocaram parecia uma roupa branca em mim. E aí disse, olha, cada uma de nós vamos vestir o rei. Eu me tremi toda no sonho. Eu disse, como ela, cada uma de nós temos uma missão. Nós vamos vestir o rei. Aí eu fiquei perdida assim. Ela disse, você colocará a estola nele. Eu disse, tá certo. E aí cada um se dirigiu àquilo que foi determinado colocar.
E eu ficava me perguntando, ele vai entrar por onde? Onde é que ele está? Na minha cabeça. Aí ela disse assim para mim, nós vamos subir a escada. E olha o tamanho dele. Vamos subir a escada. E aí todo mundo foi subir naquela escada. Cada um subiu com um utensílio e desceu. Subia com um utensílio e desceu. E eu, ansiosa dentro de mim, para chegar o meu momento. E eu fui a última pessoa a colocar a estola. Me perdoe, eu me emociono quando eu lembro disso. Aí eu subi as escadas. Quando eu subi as escadas, eu fiquei cara a cara com ele. E ele baixou a cabeça para que eu colocasse a estola dele. E aí, quando eu coloquei a estola, ele olhou para mim e disse, eu estou pronto. E eu desci chorando. Cheguei lá embaixo, a gente se abraçou, as mulheres se abraçaram e eu acordei. O que é que eu quero dizer para você que está aqui conosco hoje? Não é jargão cristão, gente. Não é apenas uma palavra que nós estamos tentando passar para vocês. É uma realidade. Jesus está pronto para voltar. Ele olhou dentro dos meus olhos e disse, eu estou pronto. Ele está pronto para vir. Ele só está esperando a ordem do Deus Pai. A qualquer momento, a igreja vai ser arrebatada. E aí eu pergunto para você que está esperando um sinal de Deus para influenciar pessoas, para levar seus filhos à igreja com a sua influência. Eu pergunto para você que está aqui conosco neste momento, o que é que você está fazendo para que a palavra de Deus seja pregada? Deus te deu dons, Deus te capacitou, mas você recuou. Por que você parou? Tem pessoas, Laís, Deus está me incomodando para dizer isso aqui. Tem pessoas que estão aqui na live, que faziam a obra de Deus como ninguém. Ah, mas fulano tomou a frente. Fulano disse, o que é fulano? Cada um tem o seu chamado. Cada um exerça o seu chamado de acordo à vontade de Deus. As pessoas que vivem dentro dos ministérios envolvidos em fofoca, em disse-me-disse, em ciúminhos. Gente, isso tem que acabar. Deus está dizendo para você nesta noite, ei, talvez não haverá mais tempo de consertar essas coisas. Está na hora de você se posicionar. Está na hora de você está na hora de você entender que para você continuar escrevendo no seu livro da vida, você precisa só obedecer a Deus. Obedeça a Ele. E o mais é Ele quem faz. Nada do que as pessoas fazem aqui na terra me incomoda. Laís, mais importante do que você saber quem você é, você saber quem você não é. Quando você sabe quem você não é, nada te atinge mais. Porque o que mais atinge o ser humano é, falou de mim isso, falou de mim aquilo, pensa isso de mim. Não importa. Quando você sabe quem você é e quem você não é, você segue em frente livre, leve, cheia da graça de Deus. Porque tudo que o inimigo tenta é parar você. O inimigo tenta lhe entristecer. O inimigo tenta fazer com que você se sinta diminuída, ofendida, triste. Não, nada disso. Jesus, ele nos ensina que quanto mais falavam dele, mais ele fazia obra. Eu quero ser um crente de omelete. Porque quanto mais bate, mais cresce. Cresce na graça. Cresce na unção, cresce na intimidade. Jesus não estava nem aí. Ele só veio para cumprir aquilo que Deus mandou. Assim somos nós. Nós temos que cumprir o nosso chamado. Eu quero... Laís, eu tenho algo a dizer, sabe, interessante. Para minha família é um pouco triste, meu esposo, minhas filhas, mas eu gosto de falar nisso com alegria. Uma certa vez, Deus falou assim comigo. Eu era uma pessoa que eu viajo muito, então, por viajar muito, eu tinha muito medo de acidente, porque eu já sofri acidentes terríveis na estrada. E eu falava isso comigo mesma. Eu falava isso em pensamento. Poxa, eu tenho medo de deixar minhas filhas em casa e viajar e ter uma coisa comigo. Eu ficava pensando nisso. 6 horas da manhã eu acordo, um dia, aí Deus disse, Tina, vai para o joelho. Desci o joelho. Quando eu desci o joelho, Deus falou assim para mim no meu ouvido, Tina, não tenha medo, porque você não vai morrer nem doente, nem de acidente. Você vai morrer de repente. Aí eu parei assim e falei, mas quando isso? Olha o pensamento da gente. Eu deveria dizer obrigada, Jesus, porque o Senhor me tirou essa agonia da minha cabeça, do medo de acidente, do medo de doente, né? Mas Deus falou, você vai morrer de repente. E ainda assim eu me agoniei.
Eu falei, sim, Senhor, mas quando? Senhor, Tina, faça a minha obra. Você sabe o que ele quer dizer? O seu tempo não é o meu. Seus pensamentos não são os meus. Que pressa de querer saber o que não presta. Ei, o corpo fica, mas o espírito sobe comigo, descansa. Nós só precisamos entender isso. O corpo perece porque o corpo para nada serve, mas o espírito sobe com ele. Era como se ele dissesse, descansa, faça a minha obra. Não se preocupa com isso. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Não se preocupe com o que está acontecendo hoje na sua vida. Apenas entenda. Entenda que se Deus estiver no controle, está tudo bem. Se Deus estiver no controle da sua vida, vai dar tudo certo. Se você entender que está nas mãos dele o cuidado da sua casa, da sua família, está tudo bem. Como eu costumo dizer, está na mão do Pai. Está na mão de papai. É verdade? Verdade. Linda essa canção também, né, Bispa? É verdade. Porque realmente a gente descansa em Deus, né? Isso que a senhora falou é bem verdade. Porque a gente se preocupa, né? Quando Deus, ele nos envia, a gente fica nessa preocupação, principalmente quando a gente é mãe. Né? A gente fica, meu Deus, o que vai ser isso? E eu falo, filho, é uma bênção, mas o inimigo usa os filhos para tentar paralisar a gente. Como usa? Assim, sabe, nessas questões mesmo de cuidados, nessa questão de enfermidade. Então, assim, a gente não pode se deixar parar pelas afrontas, porque é isso que o inimigo deseja, nos intimidar. E quando a gente se entrega, né, às intimidações do inimigo, a gente se torna algo vulnerável para ele manipular. E daí a gente fica, ai meu Deus, o Senhor não está fazendo, a gente deixa de fluir, que na verdade Deus quer que a gente flua, mas a gente retém, né, por conta desse medo, dessa omissão, não, eu não vou. Então, assim, eu tenho aprendido isso, que a senhora tem falado, eu tenho aprendido isso. Né, a me lançar mesmo. Sim. Tanto que a senhora falando dos sonhos, né? Eu tive um sonho uns tempos atrás também, aonde Deus falava assim para mim, eu não te dei filho para parar. Daí isso eu entendi, girou uma chave. Eu falei, não, se eu tiver um convite, eu vou, Deus vai preparar. E é o que a senhora falou até em relação ao esposo, né? Ao bispo. Deus, ele vai concordando, né? Tanto de um lado quanto do outro, e tudo se encaixa. Então, assim, se é o tempo de Deus, vai dar certo. A gente vai conseguir fazer, eles vão ficar bem. A gente não tem que se preocupar com amanhã. Não. Porque Deus, ele não é Deus de confusão. Se Deus está nos chamando para um propósito, é porque já está tudo preparado. Sim. Né? Então, a gente precisa se mover naquilo que Deus quer. Mas, nossa, que palavra, né, gente? Eu não sei nem que oração aqui. Meu Deus, eu não quero tomar o tempo da bispa, porque também, se deixar, a gente fica ouvindo, né, gente? Porque, olha só. Que bênção edificante, viu, Bispa? Mas eu gostaria que a senhora terminasse para a gente, assim, louvando aquele hino que a gente ama, né? Até falei para minha mãe, acho que ela esqueceu da live, porque ela ama esse louvor, né? E ela esqueceu da live, com certeza. Mas eu creio que Deus, ele vai ministrar os nossos corações. E depois eu gostaria que a senhora fizesse uma oração para a gente poder encerrar também. Amém? Vamos lá. Dá para ouvir o violão? Dá para ouvir o violão? Dá para ouvir. O Espírito Santo está descendo agora, derramando tanta paz em nossos corações. O Espírito Santo sempre nos acalma nos momentos que passamos pelas provações. O Espírito Santo é tão maravilhoso que renova sua vida. Basta você crer. Seu poder é tão divino e precioso, que sentimos sua presença, mesmo sem te ver. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. Eu sou, guarda-me, ó Pai, uma menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. Eu sou,
Pai, uma menina nos teus olhos, seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Oh, oh, meu Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, glória. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus continue te usando, Laís, para influenciar mulheres, influenciar pessoas, influenciar sua casa, sua família, te dando forças todos os dias, para vencer em todas as situações em Cristo Jesus, sem jamais se abater com nenhuma palavra, com nenhuma atitude, que o Espírito Santo esteja dentro, no centro da sua vida, lhe direcionando, lhe conduzindo para a glória e honra do nome dele. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer por esse momento especial para todas nós. Pai, que de alguma maneira, Pai, que de alguma maneira a tua palavra tenha influenciado uma pessoa que seja nesta live, Senhor, a mudar hoje o seu comportamento, a mudar o seu pensar, a mudar o seu agir em amor a ti, Senhor, por amor a ti. Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai, para honrar teu nome. Nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Nós estamos aqui para apregoar a tua palavra. Porque o Senhor, meu Pai, é aquele que nos dirige, que nos conduz, que nos levanta, que nos restaura e que nos ensina todos os dias a sermos diferentes, melhores hoje do que ontem, amanhã melhor do que hoje, Pai. Para que possamos, de todas as maneiras, aprender contigo, Senhor, a viver um evangelho genuíno, um evangelho puro, Pai, de verdade, de entrega, Pai, de abnegação, Senhor, abrindo mão da nossa vontade para fazer a tua. Então, meu Senhor e meu Pai, que o Senhor possa fortalecer a muitas mulheres neste momento. Pai, mulheres que estão passando por privações, mulheres que estão vivendo, meu Pai, relacionamentos tóxicos, mulheres que estão, meu Pai, impedidas até de orar na sua própria casa. Senhor dos exércitos, que o Senhor toque, que o Senhor restaure, que o Senhor fortaleça, que o Senhor una esta mulher ao seu marido, através da sabedoria da tua palavra, que o Senhor, meu Pai, levante o caído, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando força e preenchendo cada vazio existente no coração desta mulher, porque o Senhor não quer que nós venhamos a sorrir de aparência, mas de verdade ter a alegria do teu Espírito em nós, para que possamos ser fortes e corajosas todos os dias de nossas vidas, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Que bênção, bispa. Nossa, glória a Deus pela vida da senhora. Uma bênção. Espero poder conhecer a senhora pessoalmente. Quem sabe quando a senhora vier para São Paulo, a gente combina da gente se encontrar. Né? Apesar que a Mitty mora na Zona Norte, né? Que ela falou, eu moro na Zona Sul. Mas a gente pode se encontrar. Nada que o metrô não resolva, né? A gente vai combinar assim. Amém, vai ser um prazer e eu agradeço pela vida da senhora. A senhora é uma bênção. Amém. Quem está aqui na live, gente, siga a bispa. Eu gostaria que a senhora deixasse as redes sociais, para o pessoal conhecer mais o trabalho, inclusive das músicas. A senhora tem um lançamento, né? Acabei de lançar agora, está na mão do Pai. É um lançamento assim, de autoria minha e do meu irmão Beto Ramos. É uma canção linda, um louvor lindo. Acabei de lançar também a Palavra de Jesus e muitas outras músicas que estão no Spotify. Todas as redes sociais é Tina Ramos com HY, Tina Ramos Oficial. Todas as redes sociais, tá bom? Amém. Vai ser um prazer tê-lo conosco. Amém. Que Deus abençoe, viu, bispa? A senhora, sua Amém, família. Um beijo para todo mundo que esteve aqui com a gente também, gente. Que Deus abençoe. Compartilhe essa live, vai ficar salva, tá bom? E eu creio que vai ainda muitas pessoas ouvir e ser edificada e vai ser bênção. Porque eu recebi, gente. Quem recebeu, eu tenho certeza aí que vai fazer a diferença. Que Deus continue abençoando, bispa. Um abraço, um beijo. Amém. Então, sim, pode deixar. Fica com Deus, gente. Deus abençoe.